ônibus vindo. Ontem eu entreguei, foram um ônibus vindo com 35 pessoas, Serginho. Ou seja, o pessoal tem que comprar logo, porque as mulheres, elas, graças a Deus, elas estão aproveitando as oportunidades que estão tendo. E minha amiga Aline vai estar lá hoje. Te aguardo, viu, querida? Se Deus quiser, estaremos juntas. E agora nós vamos falar de um tema muito importante. Eu vivi isso, vou compartilhar aqui também. Labirintite. Sabia que é um termo usado para designar um problema que pode afetar o equilíbrio e a audição. É verdade. Eu quero que você confira essa matéria agora. Desde criança, Thales tinha sintomas de labirintite, sem saber da doença. Mas só depois de adulto um fato chamou a atenção e ele resolveu investigar. Todo brinquedo que envolvia uma circunferência, tipo carrossel, aquelas brincadeiras de dar a mão e girar, eu lembro que eu sempre sentia tontura e me dava um enjoo. Mas eu tinha uns 29, 30 anos, eu peguei um trabalho de 2 dias. E por eu ter ficado 2 noites sem dormir, quando esse trabalho acabou, eu fui para casa e que eu fui tomar um banho, deu uma tonteira tão forte que eu tive que fechar os olhos, segurar no vasculante do banheiro. Aí sim, aí o mundo girou. Aí, com aquela situação, eu marquei uma consulta. Cláudia tem o mesmo problema e sofre quase todos os dias com as crises de labirintite. Eu abro o olho de manhã e o teto já começa a rodar. E aí, quando eu tento levantar, eu não consigo, porque eu fico completamente desequilibrada. É como se tudo ao meu redor estivesse rodando mesmo, né? Eu fico completamente desequilibrada. Mas, com alguns cuidados, é possível viver bem com a doença. Quando os momentos de desequilíbrio surgem, Cláudia sabe o que fazer. A orientação é ter a crise, você para e fica estática até passar aquela tonteira inicial que é muito forte. Porque você não consegue mesmo ficar de pé nem nada, você tem que sentar ou deitar. Aí eu espero a crise passar para eu poder levantar, fazer minhas coisas. Tenho que parar e sentar, porque senão eu caio. Thales também aprendeu a evitar alguns ambientes na hora do lazer e sabe que não pode mais abusar das noites em claro. Por hipótese alguma, eu posso entrar nessas montanhas-russas, esses brinquedos mais radicais, né? E noite de sono. Assim, não posso perder 2 noites de sono. Assim. Eu tenho que ter uma noite de sono, assim, no mínimo de 7 horas, 8 horas de sono. E aí nós vimos aí esses 2 testemunhos, né, da Cláudia e do Thales. E para falar mais sobre esse assunto, a labirintite, é que nós recebemos aqui o otorrinolaringologista Ronaldo Moreira, quem cumprimentando. Doutor Ronaldo, muito obrigado, prazer recebê-lo aqui no nosso Sofá do De Tudo Um Pouco. Eu agradeço o convite, a honra do convite. Muito bom dia, que bom ter o senhor aqui para nos ensinar. Isso acontece, isso é muito comum? A incidência de labirintite, e aqui cabe falar uma coisa que é muito importante, que o termo labirintite é um termo que ficou popularizado, mas é usado de forma errada. Porque a labirintite seria uma inflamação do labirinto, que é uma doença grave, infecciosa. Mas para o leigo, para o paciente, labirintite é qualquer distúrbio de equilíbrio que ele tenha, seja uma tontura em que ele roda, seja uma tontura em que ele não roda, que ele desequilibra, e que pode significar milhões de coisas. Certo. E uma boa parte dessas situações, o labirinto nem tem problemas, são reflexos de outras coisas que acontecem no organismo. Doutor Ronaldo, o senhor trouxe aqui no seu tablet aqui sobre o funcionamento ali. Tem como mostrar, gente? Tem como mostrar aqui, aproximar aqui a câmera aqui, ô Leandrinho, para a gente falar? E eu queria, enquanto o senhor abre aí, perguntar qual que é o melhor exame para detectar a labirintite e se sentir tonturas giratórias já é o sinal da labirintite? Todo paciente que chega ao médico com a queixa de tontura, na realidade, a parte principal é fazer colher uma história clínica bem feita, porque ela vai te dar pistas, vai te dar indicações do que pode estar acontecendo. E a partir daí você pede os exames. Um exame que a gente pede com relativa frequência é o chamado teste vestibular, onde você testa o funcionamento dos labirintos, para saber se eles estão funcionando simetricamente, os 2 iguais, ou se um está funcionando mais que o outro, menos que o outro, ou está funcionando normal. E existem outros exames que você pede de acordo com
com as suspeitas que você tem durante o tempo que você conversa com o paciente. Agora, doutor Ronaldo, só mostrar pra gente aqui o que está acontecendo aqui. Isso. Pra gente, pessoal de casa lá. Tá? Isso. Nós temos aqui a cabeça do ser humano aqui, aí os labirintos estão aqui do lado de fora para a gente entender. Esses canais aqui, ó, são os canais semicirculares. Eles são sensores de movimento, eles captam o movimento da cabeça e mandam para o cérebro saber o que está acontecendo. Então, qualquer movimento que você fizer com a cabeça, seja só com a cabeça ou com o corpo todo, abaixar, olhar para cima, olhar para o lado, um desses canais vão ser ativados. Aí o cérebro vai saber o que você está fazendo, tá certo? Aqui nós vemos para o pessoal entender onde que fica o labirinto, ele fica aqui dentro, atrás desse osso aqui, é uma estrutura bem pequenininha. Na realidade, são sensores de movimento de qualquer maneira, né? de rotação, de andar para frente, de andar para trás. Quando você sobe no elevador, você desce, esses canais também captam o movimento. Então, são sensores de movimento que nós temos no ouvido. Aí, por isso que, por exemplo, igual no testemunho ali do Thales ali, montanha-russa, esse tipo de brinquedo, giratório, toda vez que você fosse submetido a um movimento, várias coisas vão estar envolvidas, né? Principalmente a questão da rapidez com que você se desloca, a rapidez com que você faz as viradas. Se você pega uma montanha-russa, aí você desce bruscamente, aí de repente você vira à direita. Então esses labirintos são extremamente estimulados. Só que muita gente não sabe, uma estrutura do corpo humano que é extremamente importante no equilíbrio é o olho. O senhor vai explicar sobre o olho, mas vamos deixar os telefones, o pessoal ligar. Liga agora, a gente fala ao vivo aqui, 3253-3320, 3253-3320, o DDD é 31. Você tá aí sofrendo de labirintite, não sabe se é ou não, enfim. Liga, aproveita que o doutor está aqui para tirar as suas dúvidas. Ou 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Você vai deixar a sua mensagem, nós vamos ler a sua mensagem aqui ao vivo. Voltando ao olho. Ao olho. Então, quando você vira a cabeça, o olho corrige, porque ele tenta manter a imagem nítida. Se isso não acontecesse, quando você virasse a cabeça, a visão borrava. Né? Então, ele é extremamente importante. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema de visão, começa a usar um óculos de grau intenso ou aqueles óculos multifocais, que tem grau variável no decorrer da lente, ele pode ter tonturas com aquilo e achar que ele está com labirintite, quando na realidade o problema dele é o óculos. Ele tem que fazer uma adaptação com o tempo, ele acostuma com aquilo. Por exemplo, para nós que temos problemas, eu uso lente, Carol também, quando a gente usava óculos e mudava o grau, na hora que colocava, você achava que tinha até aquela sensação que estava pisando mais alto. O chão tá alto, né? Eu brincava que parecia uma mula andando. Se tivesse um buraco aqui do lado também, eu não via, não. Mas essa diferença. No caso do Thales, apesar de ele deu algumas informações importantes, provavelmente o Thales tem um problema que chama cinetose, que na realidade é uma sensibilidade ao movimento. Tem pessoas que têm isso. Então, quando anda de carro, passa mal. Quando vai nesses brinquedos... Lê, então, dentro do carro... Esquece. Por exemplo, andar, por exemplo, num ônibus, aquela posição que você anda de costas. Terrível. Por exemplo, se você pegar o ônibus, a sua sensação é diferente se você vai nos primeiros bancos ou se você vai no banco de trás. Quanto mais atrás você sentar no ônibus, maior a probabilidade de você ter essa sensação. Só explicar por que ler. Fala ler. É o seguinte, aí que vem o olho. Porque você está dentro do carro, o carro está andando, o seu labirinto está sendo estimulado. Então, para o cérebro, você está andando. Mas você está olhando para um livro que está parado, com a sua mão segurando que está parada e você está parada. Certo. O cérebro fica confuso. Como? Se o meu labirinto está falando que eu estou andando e o meu olho está falando que eu estou parado, aí ele se confunde. E ele não consegue responder a isso porque não está acontecendo nada de errado. Então, se por mais perfeito que seja a fisiologia do equilíbrio, então existem essas pequenas nuances.
Aí, como o sistema labiríntico o sistema vestibular está ligado a áreas centrais no cérebro, a pessoa começa a ter náuseas, vômitos, que acontecem também nas crises de labirintite aguda. Mas não é todo mundo, não é todo mundo que vai Não, ter essa não é questão, todo né? mundo, não é todo mundo. Isso então são todas as pessoas. As pessoas acham que criança não tem labirintite. Gostaria de frisar labirintite entre aspas, mas só para o pessoal ficar mais à vontade de entender o que a gente está falando. Existe a labirintite em criança. Por Mas de exemplo, qual o Thales idade? ali, ele Qualquer idade. testemunhou que Qualquer aquilo idade. ali já vem desde criança para ele. Certo. Existem várias situações que podem acontecer na criança. Então, por exemplo, a pessoa que tem cinetose muito intensa, quando ele crescer, ou ele vai ter algum distúrbio metabólico, o tireoidismo, um hipotireoidismo, uma diabetes. Eu quero frisar aqui que isso não vai acontecer com todo mundo. Isso pode acontecer em alguns casos. E é muito comum pessoas que têm esse tipo de problema terem enxaqueca quando adultos, principalmente as mulheres. Por que as mulheres? Por que as mulheres? Porque as mulheres, isso é muito em função dos hormônios, porque a fisiologia feminina é diferente, né? Entendi. Existe essa diferença entre homem e mulher, não é perseguição com as Não, mulheres, tudo bem. não. Tem perguntas Mas a pro enxaqueca senhor. é mais frequente na mulher do que no homem. Algumas doenças são mais frequentes no homem, outras são mais frequentes na mulher. Isso depende muito de informação genética, de uma série de fatores. Tem pergunta pro senhor. E você pode mandar sua pergunta aqui, ó. 3253-3320. Liga, fala ao vivo aqui. Ou 3209-3301. Opção 1. Você pode. Tem as nossas redes sociais também. Deixa lá. Serginho PR, Carol Malta Oficial. E zumbido no ouvido é sintoma de labirintite? O zumbido, a grande maioria das causas de zumbido é a surdez. Mas problemas metabólicos como diabetes, hipotireoidismo também podem gerar zumbido. E tem doenças do labirinto, da parte de equilíbrio, que também podem gerar zumbido. Então o zumbido pode sim ser devido a um problema no labirinto. Mas o mais comum é ser um problema da audição. Doutor Ronaldo, existem tipos diferentes de labirintite e quais são as causas que podem gerar? Essa pergunta foi formidável, Sérgio. Veja bem, vou falar labirintite entre aspas. Labirintite, tontura, não é doença, é um sintoma. Todo mundo que tem tontura, qualquer problema de equilíbrio, ele tem um sintoma, assim como a dor de cabeça é um sintoma, a dor de barriga é um sintoma, a labirintite, a tontura é um sintoma. E como que você lidar com a labirintite, você médico? O paciente chega para você e fala assim, estou tonto. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar o que está causando tontura nele. Então, existe problemas metabólicos podem dar tontura. A enxaqueca pode vir junto com tontura. Existe um tipo de tontura que é relativamente frequente que chama VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Carol, vamos repetir aqui. VPPB. Vertigem Posicional paroxística benigna. Benigna. Alguns pacientes já conhecem e eles falam na doença das pedrinhas, na doença dos cristais. Por quê? Porque nós temos dentro do labirinto, dentro do ouvido interno, cristais de oxalato de cálcio, que são sensores de gravidade do corpo humano. E eles ficam no vestíbulo, eles não ficam naqueles canais que nós mostramos na animação no começo ali. Quando ele solta e vai para o canal, aí ele começa a dar a vertigem. Então, toda vez, vamos supor que o canal do lado direito está acometido. Toda vez que o paciente vira para a direita, ele fica tonto. Aí ele volta para a posição inicial e ele passa rápido. É como se fosse um desnível, assim, né? Isso. Um nível... Você imagine um bambolê com água dentro, quando você roda ele, a água faz um movimento uniforme. Se tiver uma pedra ali dentro, a pedra vai atrapalhar todo aquele movimento uniforme. Então ele vai fazer um movimento desorganizado. E o cérebro se confunde com isso. Então se você não tiver um equilíbrio de informação do olho, do labirinto, do que você está fazendo, o cérebro ele vai tentar corrigir. E quando ele tenta corrigir, é através do reflexo que chama vestíbulo ocular, que é do olho. Aí o olho, ele faz o olho mexer para corrigir, aí a pessoa enxerga o mundo rodando. E essa seria a labirintite que a gente fala verdadeira, que o mundo roda.
E agora, existem as outras formas de tonturas. Eu vou pedir para o senhor Pois não. segurar, a gente sabe por quê. Sim. O Helder, lá de Itaberaba, da Bahia, quer Vixe, falar com Maria. a gente. Ele tem uma pergunta para o senhor. E é. Doutor Ronaldo. Helder, bom dia. Bom dia. Eu quero ouvir o seu sotaque para ver se eu estou fazendo certo. Bom dia, o programa aí. a Seja todos muito aí. bem-vindo ao De Obrigado, Tudo Um Helder. Pouco, Helder. É o seguinte, eu tenho visto muito, antigamente a gente via falar muito labirintite de pessoas idosas, né, de uma certa idade. Hoje a gente tem visto aumentando o número de casos de pessoas jovens. O que tem causado aí? O que pode causar essa questão, esse aumento da labirintite em pessoas jovens? Alguma coisa pode ser feita de evitar isso aí? Helder, a gente quer te agradecer já. Obrigada por você ter ligado, obrigada por estar conosco. O doutor Ronaldo vai estar respondendo, mas você fica ligadinho aí, tá? Obrigado. Deus abençoe. Amém, você também. Bom, Helder, se a gente for analisar no dia a dia, a gente no consultório, os jovens que a gente atende com labirintite, a causa mais comum no jovem é a metabólica. E está muito relacionado com o estilo de vida. Olha. Alimenta mal, dorme mal. Dormir pouco. Dormir pouco, o sono é imprescindível para a harmonia da fisiologia do corpo humano. Hoje existem o excesso de consumos de determinados alimentos. Então, por exemplo, eu sempre falo com os pacientes jovens, o tal do energético. O consumo exagerado de energético é ruim para o labirinto, a cafeína, o café, o chá preto. E agora, mais recentemente, a gente tem percebido também um uso abusivo do chá verde, que a turma fica querendo emagrecer, mas não faz uma alimentação regular, adequada, E importantíssimo. os termogênicos? Não, termogênico tudo bem, tudo bem. Agora, o que é importante saber é o seguinte, nada em excesso é bom pra gente. Até dinheiro demais costuma fazer mal. Então tem que ter essa harmonia. Eu também não, infelizmente. Essa foi boa. E outra coisa também que os jovens estão enfrentando hoje, eles estão caindo no mercado de trabalho mais cedo, estão sendo submetidos a uma pressão. Então, às vezes, ele trabalha o dia todo, à noite ele vai para a faculdade, chega final de semana, ele não tem lazer, ele tem que fazer... O estresse, Doutor, o cansaço pode levar Pode. isso. Até o estilo comportamental, por exemplo, do jovem aí, como foi a pergunta do Helder, lá de Itaberaba, na Bahia, aquela questão dele estar assim, igual o senhor disse, o tempo todo expondo ali, desafiando ali a normalidade. Por exemplo, está no ônibus, está no seu tablet, está no ônibus, está no seu smartphone. Então, o cérebro dá aquele comando de movimento, mas vê que está... Isso também pode gerar esse constante conflito? Outra causa de Pensamento muito acelerado? Não, teoricamente não. Mas outra coisa que está acontecendo muito hoje é a carga de informações que a gente recebe é extremamente alta. Uma coisa interessante que acontece são com a turma do videogame. Principalmente videogames com jogos tridimensionais. Então ele fica ali horas e horas jogando. De ver Alguns jogos podem causar essa tontura. Não, mas eu não. Então esses jovens que ficam muito tempo na frente do videogame, a questão do computador também, às vezes você trabalha no computador o dia inteiro, você não faz os devidos descansos, os intervalos. Aí daí não dá só problema de coluna, não. Pode dar essas sensações de instabilidade, que também os pacientes referem como labirintite, tontura, desequilíbrio. Tem pergunta da Vanessa para ele? Pode. Labirintite pode causar perda de desejo sexual? Sim. Lascou. Não. A perda do desejo sexual, se você não tem nenhum distúrbio anatômico, fisiológico, nenhuma doença que está te causando aquilo, pode. Por que acontece isso? A cabeça. As conexões do ouvido com o cérebro passa por uma área do cérebro que chama sistema límbico, que é onde o cérebro processa as emoções que nós vivemos. Então, quando você me perguntou mais cedo, quando nós conversamos, o emocional, ele no mínimo, ele é fator agravante. Então, ela poderia causar uma diminuição da libido, do desejo sexual, mas mais em função dos efeitos emocionais. E também do estresse, que a região do cérebro que processa o estresse, que gera o estresse, chama-se amígdala.
Então, o labirinto, as conexões vestibulares do labirinto passam por essas áreas cerebrais. Então, você está, tanto o estresse quanto a questão emocional pode fazer isso. E às vezes o paciente pode estar, às vezes, com uma depressão que não foi identificada, aquilo gera um quadro de tontura nele, que pode acontecer, aí ele acha que o que está causando a baixa do libido é a labirintite, mas na realidade está muito mais relacionada com o emocional do que com o funcionamento labiríntico, assim, proporcionalmente falando. Agora, doutor Ronaldo, a pessoa, então, ela vem sentindo esses sintomas já há algum tempo. Aí vem, passa. Quem ela deve procurar? Um otorrinolaringologista ou um otoneurologista, por exemplo? Aí é interessante, as perguntas estão ótimas. Normalmente o paciente que tem labirintite, ele fica sempre na dúvida, isso é da vivência do dia a dia, entre o neurologista e o otorrino. 95% das causas de tonturas são periféricas, então não vai ter nada no cérebro, o cérebro vai estar funcionando normal. Então o otorrino... O otorrino é o que deve ser procurado primeiro. Aí o otorrino vai identificar se ele tem... A preocupação maior nossa é saber se aquilo ali é causado por um problema periférico, que a gente resolve com grande tranquilidade, ou se é um problema do sistema nervoso central. Aí o otorrino, quando ele suspeita, e tem como a gente ter essas dúvidas, a gente pede a avaliação do neurologista. O otoneurologista, como a medicina está evoluindo muito rápido e a gente às vezes não consegue fazer tudo bem feito, há uma tendência de você fazer tipo uma super especialização. Então, o otoneurologista é o otorrino, que pode ser também um neurologista, que aprofunda nos sintomas perda de audição, zumbido e tontura, né? Porque o labirinto ele tem duas partes, a parte anterior, que é a cóclea, que processa a audição, e a parte posterior, que é o vestíbulo, que é onde processa o equilíbrio. Então, quem se dedica mais ao estudo do labirinto, ele está fazendo otoneurologia, mas aí você aprofunda mesmo, estuda muito. Aí já é bem o especialista. Bem o especialista. Chegou uma pergunta aqui agora pra gente, doutor Ronaldo. Eu já vou emendar com a minha. Sim. Tem cura e ou controle? Eu ia perguntar. Isso, então, olha pra você ver, aqui é minha e da Carol. Tem cura e ou controle da labirintite? Aí vem a pergunta que chegou. Existe algum tipo de alimento que também ajuda nessa prevenção, no cuidado aí da labirintite? Sim. Primeira pergunta, a labirintite tem cura? Tem. A gente consegue melhorar, assim, uma parcela muito grande dos pacientes. Quando você não consegue curar, tratar o paciente, ou porque você não conseguiu identificar o problema, e aí tem várias causas que levam a essa tontura persistente. Uma delas é o fator emocional, que às vezes pode não deixar o paciente melhorar. Então, existe então a labirintite emocional? Existe um quadro labiríntico chamado vertigem subjetiva crônica, que devido aos estudos até mudou um pouco o nome, mas que é um diagnóstico de exclusão. Então, para você falar que o paciente está com uma labirintite emocional, você tem que ter certeza que não tem nenhuma outra causa que leve à labirintite. Então, é o que eu disse, labirintite não é doença, é sintoma. Então, se você está com febre, você toma um antitérmico. Se você está tonto porque você está com diabetes, você trata o diabetes, a sua tontura some. Existem os medicamentos que a gente faz na chamada crise aguda, que é quando o paciente está naquele auge do sofrimento, da tonteira, né? Que você dá o medicamento para tirar ele daquela fase incapacitante. Aí depois você investiga e, dependendo do diagnóstico que você fizer, aí você vai usar o determinado medicamento. E o tratamento dura quanto tempo, mais ou menos? E varia de paciente para paciente ou normalmente tem algo estabelecido assim? Sim. Tem um período? Varia sim, tem todos esses fatores interferem. Uma coisa que eu queria ter falado e voltou agora a me dar essa oportunidade, é a chamada síndrome do desequilíbrio do idoso. A labirintite no idoso nem sempre é labirintite. O idoso, ele desequilibra fácil. Por quê? Ele já não enxerga bem em função da idade, as articulações já não estão tão estáveis, os músculos já estão mais enfraquecidos, a gente com a idade perde massa muscular. Então, ele fica mais susceptível a ter essas tonturas.
E esse tipo de problema não é tratado com remédio. Existe um tratamento que se chama reabilitação vestibular, onde você, entre aspas, faz uma fisioterapia para os labirintos. Você retreina o labirinto para ele tolerar melhor essas movimentações. E o tratamento, quanto tempo normalmente varia? Aí vai depender do tipo da causa, né? Que vai estar relacionado com a causa. Então, por exemplo, vamos pegar um idoso que está com a síndrome do desequilíbrio do idoso. Você faz a reabilitação vestibular dele, em torno de 2, 3 meses, ele já está bem. Vamos supor que você tenha uma hipoglicemia. Você trata a sua hipoglicemia, você faz o tratamento ou o seu diabetes, aí o tempo que vai demorar vai ser o tempo de estabilização da patologia que está causando a sua labirintite. E para responder a segunda pergunta, qual que é o segredo para não ter labirintite? É o segredo para se ter uma vida boa, uma saúde boa. Alimentação regular, atividade física é extremamente importante. Se você ficar numa cama um mês, na hora que você levantar, você vai ficar tonto. Às vezes o paciente fica no CTI um tempão, ele perde, o cérebro meio que acomoda com aquela situação de deitado. Ou às vezes você fraturou, fica imobilizado durante aí 15, 20 dias. Você desequilibra, porque sua perna acaba que tem uma pequena atrofia muscular pela imobilização. Depois você tem que fazer fisioterapia para reativar esses músculos, né? Então, tudo que você faz para ter uma vida boa, aí leva a evitar o estresse, comer bem, evitar jejum prolongado, atividade física. A comida aí, o que deve ser feito para ajudar e o tipo de comida? O senhor falou aí sobre energéticos, cafeína e tal, que não deve ser, isso aí vai mais na questão de bebidas, mas de comida, o que não deve ser, não é bom? Todo alimento que é prejudicial para a saúde como um todo, gorduras, frituras, excesso de doce. O chocolate, por exemplo, ele estimula o labirinto, então o uso abusivo de chocolate, né? Agora, todos têm uma sensibilidade a determinados alimentos. Às vezes, por exemplo, vamos supor que você é chocolatra e eu sou uma pessoa que não é chocolatra. Às vezes, se eu comer o tanto de chocolate que você come, eu posso começar a ter tontura. Olha. Isso depende muito do organismo da pessoa. E a individualidade. Então, tudo que você faz com equilíbrio, sem exageros, isso é que vai te dar saúde boa. É bom para o coração, é bom para o pulmão, é bom para a cabeça, é bom para o emocional e é bom para o labirinto também. Não existe assim aquela fruta assim, eu tô com a labirintite, eu tenho que comer muita maçã. Eu tô com a labirintite, eu tenho que comer muito jiló. Não existe essa situação. Tem uma pergunta da Valéria aqui, labirintite adormece a cabeça e o rosto? Não, se o sentido aí de adormecer for de formigamento, alguma coisa assim, não. A pessoa que tem labirintite muitas vezes relata uma sensação de cabeça oca, que talvez seja isso que ela tenha, foi o que ela quis dizer. Entendi. Então, isso às vezes por como você não alimenta bem, você dorme mal, um problema circulatório, até mesmo do metabolismo do cérebro, ele pode cair um pouco. Então, é relativamente comum referir essa sensação de cabeça oca. E tem o Clemilton também que perguntou, falta de memória ou esquecimento pode ser sintoma de labirintite? Não é que pode ser, ele pode ocorrer durante esses episódios. Não é muito comum, não. A gente observa isso às vezes um pouco mais no idoso. No jovem, talvez não. Eu, pelo menos, não tenho essa vivência. Doutor Ronaldo, nós queremos agradecer o senhor, porque nós ficamos assim quase que tontos aqui de tanta informação. Brincadeiras à parte, mas foi muito boa aí. Bom. Agora, imagine nós que lidamos com isso o dia todo, né? Porque eu sou outro neurologista, né? Eu me dedico mais a essa área. E tem hora que a gente sofre, porque você busca uma causa, você fica ali querendo ajudar o paciente. Mas, de uma maneira geral, a gente está sempre sendo abençoado com boas respostas, com bons tratamentos. Isso de uma maneira geral, dos colegas em geral, dos otorrinolaringologistas. Amém. E desejamos ao senhor aí todo sucesso, toda sorte de bênçãos aí na sua profissão. Obrigado. Na sua especialização, continue sendo instrumento de Deus para curar as pessoas. Amém. Muito obrigado pela presença. Volte sempre. Eu agradeço, foi um prazer. Me senti muito honrado. Obrigado. E agora...